Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai dar uma olhada aqui num comentário de um ouvinte, né, que é uma sugestão de assunto. Não é bem sugestão de assunto, ele só fez um comentário que eu achei bastante interessante, né? Eu já havia pensado um pouco sobre isso, mas eu achei um bom comentário que eu acho que vale a pena comentar o comentário do ouvinte, né? É um comentário que ele é meio complicado de você entender, mas quando você entende, eu acho que ele se torna bastante interessante. Então a gente vai ver com calma, tá? Esse comentário é do ouvinte Marcos Henrique 6465. Muito obrigado pelo comentário, muito agradecido pela sugestão do tema, tá? Ele estava falando sobre o mundo multipolar. Então vamos lá. O que diz o senhor Márcio Henrique 6465? Essa notícia confirma, pelo menos, esse é só parênteses, né? Esse comentário que foi feito num vídeo meu onde eu tô falando sobre que o Brasil não vai ter muito futuro no mundo multipolar, né? Que o Brasil vai ter um eterno presente no mundo multipolar, né? Que vai continuar sendo a mesma coisa que é, né? Só vai mudar de dono, tá? Então é isso que ele tá refletindo, né? Sobre essa questão. Só para te dar um contexto. Xbox 1000 grau, contexto, né? Deixa eu botar meus óculos aqui. Essa notícia confirma, pelo menos em parte, uma hipótese que eu estive maturando há algum tempo no que tange à tendência geopolítica global, a qual trata-se do fracasso do, entre aspas, mundo multipolar. Mas, em contrapartida, uma renovação, ou melhor dizendo, uma revolução gradual na civilização ocidental, podendo-se enxergar nas discussões sobre o desgaste do modelo político vigente nessas nações. Um verdadeiro presságio desse processo, que tende a só se intensificar ao longo do tempo. Calma que eu vou explicar. Calma que eu vou explicar o comentário. Calma, tá? Não desiste, ouvinte. Eu diria que a ideia do mundo multipolar pode até fracassar, mas é inegável que seus patrocinadores, Rússia e China, contribuíram e muito para acelerar tal processo, sendo assim parcialmente vitoriosa. Ponto. Parênteses. É difícil dizer como isso afeta o bestil. não tinha ouvido essa ainda. O bestil. Ô, sacanagem, meu. Não fala assim do meu país, cara. Mas voltando. É difícil dizer como isso afeta o Brasil, mas espero que tenha algum impacto positivo. Ponto. Tá? Então esse é o... Fecha parênteses. Então esse é o comentário do ouvinte, né? Eu acho que... Agora eu não tenho certeza se esse comentário foi naquele do não futuro do Brasil nos BRICS ou se foi num outro vídeo falando sobre a Síria, né? Não tenho muita certeza, tá? Mas o que eu falei, tá? Naqueles vídeos, tá? Já vamos recapitular aqui. Vamos escrever aqui. Multipolarizou, tá? Eu penso que falta comprometimento da China com o mundo multipolar, tá? Então eu acho que eu falei isso em outros episódios. Eu acho que a China deveria ter agido mais para defender a Síria. Eu acho que faltou eles de fato ter um comprometimento, né? Então a China ela tem meios de ação, mas não toma ação, né? Enquanto que a Rússia ela tem a vontade de agir, mas ela não tem meios de ação mais, tá? Os meios de ação da Rússia já estão chegando ao fim, né? Mas o ponto do mundo multipolar, que talvez seja o que o ouvinte está dizendo, é o seguinte, ele tá apontando o seguinte, olha, mesmo que vamos escrever, ó, mesmo que o multipolarismo falhe, né, ainda assim, ele se tornou vitorioso ao mudar significativamente a civilização ocidental. O que é uma grande verdade. Isso aí foi uma observação muito boa do ouvinte aí, né? Ou seja, né? Pensa antes desse pessoal aparecer do mundo multipolar, né? O que tinha? Você tinha um Estados Unidos lá, a velha ordem mundial do Fukuyama, dominada pelo Partido Democrata Americano, né? Liberalismo de fim da história, identitarismo e um monte de coisa, tá? Daí apareceu a Rússia, né? Falando assim, não, a gente é contra o identitário e pá, não sei o quê.
Daí muita gente do mundo ocidental, né, olhou para isso, né, e a China também, não, a gente só faz negócio, a gente não empurra agenda woke nada para vocês, a gente só quer vender coisa, né? E isso aí teve talvez um impacto significativo dentro do mundo ocidental, porque o mundo ocidental olhou para, talvez através do mundo multipolar, o mundo ocidental finalmente olhou para dentro de si mesmo, tá? E viu o problema que é essa questão toda do identitarismo, né? E isso acabou, de certa maneira, modificando o mundo ocidental. E hoje a gente tem uma ascensão de um liberalismo também, né? O mundo ocidental continua liberal, mas é um liberalismo que já adota valores mais conservadores, assim como adota a Rússia e assim como adota a China, né? Então, o mundo multipolar, mesmo se ele falhe, e talvez ele vá falhar, ele está dando indícios que está tipo, com muita dificuldade, tá? Essa nova ordem mundial que está sendo feita, ela modificou o Ocidente. O Ocidente ele não é o mesmo, mas se for pegar o Ocidente de hoje, ele não é o mesmo Ocidente de 20 anos atrás, né? A ascensão da chamada, entre aspas, extrema-direita, né? Ela é uma consequência direta dessa crítica que muita gente do Ocidente faz ao próprio Ocidente, né? E eles fazem essa crítica olhando para a Rússia, olhando para a China e falando, ó, lá os caras têm uma sociedade organizada, lá você não pode cortar fora o pau de uma criança, entendeu? A coisa lá tem ordem, né? Então o fato de existir Rússia e China, tá? Do modo que existe, mesmo que eles falhem em implementação de um modelo multipolar, ainda assim é quase como se eles já tivessem vencido, porque eles ajudaram a implementar no Ocidente uma nova ordem, que vai ser a ordem de um novo tempo dos próximos múltiplos e muitos anos, né? Provavelmente, né? Então, o Brasil, né? Ele ainda está preso na velha ordem. O Brasil ele ainda está tentando segurar a velha ordem, tá? Mas a tendência é que o Brasil ele siga a tendência mundial do Ocidente, porque o Brasil ele é ocidental, tá? E a gente entre mais nesse negócio do liberal conservadorismo, né? A gente vai continuar liberal, tá? Vai continuar liberal, não tem escolha, você não tem como não ser liberal no Brasil, tá? Mas a gente vai mudar para um liberalismo mais adaptado a esses novos tempos, tá? E esses novos tempos, muito desses novos tempos foram tocados, assim, empurrados por esse desejo de uma crítica ao multiculturalismo e ao identitarismo que veio por parte tanto da China quanto da Rússia, quanto de diversos outros países, né, incluindo o mundo árabe, né? É nesse sentido, deixa eu voltar para o comentário do ouvinte, cara, é nesse sentido que os caras meio que deu certo, ó. Deixa eu ler de novo. Agora que eu te expliquei o comentário dele, tá, eu vou ler de novo e a gente vai ver com calma, tá? Que eu disse, é um comentário que não é muito fácil, mas depois que tu explica, dá para entender, né? Diz o ouvinte, essa notícia confirma, pelo menos em parte, uma hipótese que eu já estive maturando há algum tempo no que tange à tendência geopolítica global, a qual trata-se do fracasso do mundo multipolar, né? Que é aquilo que eu falei, eu acho que eles estão fracassando, né? O mundo multipolar está fracassando em termos... A Síria é um grande exemplo disso, né? Mas, em contrapartida, uma renovação, ou melhor dizendo, uma revolução gradual na civilização ocidental, né? Pensa na ideia do Partido Democrata indo para o cemitério das elites e agora entrando o Partido Republicano, né? Que ainda é liberal, é verdade, mas é um outro tipo de liberalismo, tá? Mas segue o ouvinte, né? Podendo se enxergar nas discussões sobre o desgaste do modelo político vigente nessas nações, um verdadeiro presságio desse processo, que tende a só se intensificar ao longo do tempo, né? Isso aqui também eu falei num outro comentário que eu fiz, né? Acho que eu estava falando sobre o governo do Milei, né? O Milei eu não acho um bom governo, tá? Mas eu falei naquele episódio sobre o Milei que o sistema antigo ele já estava desgastado, entendeu? Já era um sistema que não conseguia mais dar soluções para os problemas dos novos tempos, tá? Então o sistema já estava cansado, entendeu? E eu acho que a mudança que foi feita, né? Não estou dizendo que o Milei é um grande governante, nada, mas é uma tentativa da Argentina
se adaptar a esses novos tempos, né? Porque o modelo anterior já não estava conseguindo responder mais, tá? E é isso que o ouvinte está dizendo aqui nos comentários, né? Podendo se enxergar nas discussões sobre o desgaste do modelo político vigente nessas nações, né? Pensa em termos de Argentina, pensa em termos de Brasil, pensa em termos de Estados Unidos, né? O modelo anterior desgastou e agora subiu um outro, né? Um verdadeiro presságio desse processo, que tende a só se intensificar ao longo do tempo. Daí no próximo parágrafo. Eu diria que a ideia do mundo multipolar pode até fracassar, mas é inegável que os seus patrocinadores, a Rússia e a China, contribuíram em muito para acelerar tal processo. Ele não está se referindo, esse processo não está se referindo ao fracasso do mundo multipolar, ele está se referindo ao processo de mudança da civilização ocidental para uma civilização ocidental muito menos degenerada e muito mais conservadora, né? Sendo assim, parcialmente vitoriosa. Tá? Então aqui ele tá dizendo, né, que, olha, por mais que falhe o mundo multipolar e a Rússia vá se recolher novamente a sua fronteira e a China continue lá trancada dentro de si mesma, ainda assim, tudo o que aconteceu contribuiu para acelerar o processo de mudança da civilização ocidental para uma civilização ocidental menos degenerada. Tá? Então, parcialmente, eles derrubaram, de fato, a China e a Rússia parcialmente derrubaram a ordem liberal. Né? Só que eles queriam acabar com a ordem liberal. Né? Só que o que aconteceu foi que a ordem liberal, né, se modificou, né? E agora a gente tem uma outra ordem, né, que também é cheia de problemas, tecnocracia, transhumanismo, a gente sabe que tem problemas, né? Mas é uma ordem talvez muito mais conservadora, né? Muito mais, não digo tradicionalismo, porque falar em tradicionalismo é demais para o mundo ocidental, mas é uma ordem conservadora, né? Que está se formando e se formou muito através da Rússia e da China. Então mesmo que o mundo multipolar perca, né? Mesmo que a Rússia volte a se fechar na fronteira dela, mesmo que a China se feche lá, entendeu? Mesmo que o Irã fique ali na dele, entendeu? Mesmo que tudo isso aconteça, ainda assim houve uma mudança na civilização ocidental que foi acelerada por esse processo da doutrina do mundo multipolar, que é atribuído falsamente ao Dugin, mas na verdade é uma ideia que foi desenvolvida por um cara chamado Primakov, que era um agente da KGB do final da Guerra Fria, tá? Que seria essa doutrina do mundo multipolar, tá? Mas o Dugin, ele é um replicador dessa doutrina da KGB russa, né? Enfim, tá? Esse é o comentário do ouvinte. Eu achei interessante, viu? Passou meio despercebido por muita gente, por exemplo, o cara não teve nenhum like, nada, né? Mas eu achei que é um comentário bastante interessante aí, que me fez pensar. Eu fiquei bastante surpreso aí com o nível de reflexividade aí do ouvinte, tá bom? Meus parabéns, tá? Você teve uma boa ideia, né? Uma boa análise, eu diria, né? Não é uma ideia, é uma análise, né? E eu acho que você talvez esteja parcialmente correto, viu? Tá muito bem escrito o teu texto aqui, né? Tá bom, pessoal? Então tá aí. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa, pode deixar nos comentários, a gente vai vendo na medida do possível. Um abraço a todos, valeu, falou, até a próxima e tchau, tchau.